Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre muito bom estar com você. A gente adora conversar com você, trocar opiniões, a gente adora quando vocês mandam e-mails para nós. Então a gente vai reforçar o nosso e-mail, programavivamais.com.br. Então interaja conosco, nós estamos programando o nosso evento dos 5 anos do Viva Mais. Logo, logo a gente vai passar a data para vocês e a gente espera que vocês estejam lá também conosco. Hoje nós estamos começando o programa com a Larissa Pavelski Leite, que já esteve conosco, que é odontopediatra. Tudo bom? Tudo bom, Larissa? Seja bem-vinda. E com a Karine Bettiol, que é periodontista e especialista em implantodontia também. E também fez cirurgia plástica de gengiva, né? Tem 3 cursos de especialização. Ambas minhas dentistas, né? A Karine fez a minha cirurgia plástica de gengiva, de vez em quando a Lari faz limpeza em mim. É verdade. A gente... Sejam bem-vindas. As duas já vieram, mas como veio um monte de perguntas, trouxemos de novo. Te interrompi, desculpa. Não, estava dizendo que a Ana dizer que vocês são médicos ou dentistas dela é uma coisa muito comum, porque ela usa todo mundo. Aliás, esse é o motivo da gente trazer os profissionais Eu aqui. sou uma pessoa que me cuido, né? Um bom exemplo. Eu não fico esperando até chegar na urgência. Eu vou e consulto todos os especialistas, vejo se está tudo bem, está tudo funcionando bem. É muito doentia, né? Então... Mas olha, antes de começar, eu vou interromper um pouquinho, Ana, porque assim, ó... mas isso é orgulho de toda a família, isso é coisa vamos combinar. de um pai orgulhoso, né? Olha aqui, ó. O livro do Vitor, eu estou mostrando porque quem escreve ou quem faz publicação médica sabe o quanto é difícil fazer uma publicação. Então, quando a gente faz um trabalho para apresentar em congresso e tal, a gente se dá conta que muitas vezes os livros que passam pela mão da gente e que muitas vezes a gente olha e diz assim, mas não gostei da foto, se bem que esse aqui eu vou dizer uma coisa, né? A foto está maravilhosa. O guri é bonito, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu não sei se eu sou o pai, eu criei como filho, né? Diz que paternidade é uma suposição, tá, pessoal? Maternidade é uma certeza. Mas o livro, para quem costuma acessar os blogs e o Instagram do Vitor, tem muita informação aqui, que é muita informação boa, e é justamente para melhorar a qualidade de vida, tá? O objetivo era esse, segredos para uma vida longa. Olha, eu tenho a minha amiga Luísa, que é a nossa protética, trabalha conosco na clínica, ela estava lá, que, diga-se de passagem, o lançamento foi uma festa lindíssima, lotadésima, chegou uma hora e não tinha mais nem onde ficar em pé, de tão cheio que estava. O Vitor é virginiano, né? Extremamente metódico, chatinho, então todo o cuidado que ele tem, inclusive na festa, que estava muito boa, estava maravilhosa, né? perfeita. Ele teve com as fotos, com a diagramação do livro, está muito bem feito. A Luísa disse que não consegue parar de ler, mas está virando a noite lendo. A gente tem aqui como observação, né, que o Lair Ribeiro e o padre Fábio de Mello escrevem no prefácio do livro. Tá? Eu não tenho participação nenhuma aqui, isso é tudo mérito do Vitor. Minha única participação, a maior participação foi fazer o genética. Essa. E um adendozinho que a gente coloca numa das folhas do livro aqui, só como, na verdade, como agradecimento ao filho, tá? Mas para quem quer informação de como se alimentar direito, de como ter uma qualidade de vida boa, e eu sei que o Vitor tem hoje em dia mais de 100 e tantos mil seguidores, né? Entra no site da clínica, www.clinicasorrentino, que vocês vão ter as opções de como comprar o livro. Tem que comprar lá na clínica e eu vi na Semente da Saúde também. Na Semente da Saúde, lá parece que eles vão colocar em alguns pontos chaves da cidade. Eu sei que o próprio Lair Ribeiro, eu sei que é um assíduo, é nosso professor, mas é assíduo frequentador e assiste nossos programas e indica nossos programas. O Lair Ribeiro fez questão, Ana, de encomendar 800 livros para levar para os cursos que ele dá. Aliás, o Vitor vai começar a fazer parte dos cursos do Lair, falando especificamente das dietas com HCG, que é uma glória para a gente, porque o Lair escolhe a dedo quem ele leva ali. E olha, as minhas pacientes que fizeram a dieta do HCG estão apaixonadas. Eu te diria que hoje em dia eu acho que a gente é a clínica que mais tem experiência com isso. Fazendo exatamente isso, tá? Melhorando qualidade de vida, dando um retorno, dando saúde e
diminuindo riscos, né? Porque eu acho que o maior risco que existe de doença é justamente quando a gente começa a fugir do padrão de normalidade. Eu não digo naturalidade, tá, pessoal? Porque esse negócio de natural, é natural envelhecer? É, mas não é normal. É natural ficar doente? É, mas também não é normal. Assim como o Lair costuma dizer que picada de cobra também é natural. Ninguém quer, né? Então, o objetivo é justamente melhorar a qualidade de vida de vocês. Então, fica aí uma observação. Claro que, como pai orgulhoso, não poderia deixar de falar. Mas vamos deixar as doutoras falarem, né? Senão eu fico aqui e fico rasgando o cedo, não vou parar. E eu também, sobrinha, a gente ama muito. Mas é doença periodontal. Qual é a definição? Isso aí, Miguel. Hoje a gente veio falar um pouquinho das doenças periodontais, que são as doenças que acometem aqueles tecidos que sustentam o dente. Que tecidos são esses? A gengiva, o osso e o ligamento periodontal. Como vocês podem ver ali. Então, Ana, tu começa ele para mim, pra gente explicar? Vou começar o filmezinho, só um minutinho. Tem um filmezinho explicativo. O que acontece? Quando a gente está com o dente limpinho, sem placa bacteriana, que era o momento inicial, vocês podiam ver que não existia nenhum espaço entre o dente e a gengiva. E a raiz estava toda envolta por tecido ósseo. A partir do momento, ó, vamos voltar lá para ver direitinho. Vale a pena porque fica tão bom, né? Como a odontologia progrediu nessa área, né? Sim. Da doença periodontal, uma vez não se tratava, se extraía, né, Miguel? E o índice de perda. Eu vou pedir desculpa para a câmera, mas eu posso mostrar desse lado aqui? Se eu puder mostrar desse lado aqui, eu tenho como enxergar melhor e aí eu posso botar tudo que a Cá quer. Ó. Tá. Muito difícil, Iris? Aí, tá. Então, quando a gente vê essa situação aí, é uma situação saudável. Vou voltar um pouquinho mais para ser saudável, tem que ser um pouquinho menos aqui. Agora consegui. Ali, ó, ausência de placa bacteriana e cálculo e com a gengiva aderida no dente e a raiz toda envolta por tecido ósseo. Então aqui é o ligamento periodontal que a Karine estava falando que eu não consegui aquela hora parar, ó. Exatamente, pode ver que ele faz uma união, o ligamento periodontal é como se fosse um acolchoadinho, ele une o dente ao tecido ósseo. Então, quando ele está íntegro, a gente tem um dente completamente rígido, com toda a sua sustentação. Quando tá assim, né, Karine, a gente pode passar fio dental e o fio dental deve entrar nesse suco, escovar esse suco aqui. Exatamente, mas ele não sangra. É pra sangrar. Exatamente. Sempre que houver sangramento é porque existe uma natureza inflamatória e as inflamações não são normais. Então é um sinal de alerta já, ó, se começou a sangrar tem alguma coisa errada. Aí, à medida que a gente vai se alimentando e não vai fazendo a higiene correta, começa a acumular o cálculo dentário, que é esse amarelinho ali. E isso, as bactérias vão liberando toxinas que irritam a gengiva. Então, a gengiva que antes estava bem coladinha, protegendo todas as estruturas do dente, ela inflama e descola. E cria um espacinho para essa sujeirinha, que é o cálculo, começar a descer e se aderir nas raízes dentárias. E aí que começa uma batalha entre o organismo e as bactérias. E quando o organismo perde essa batalha, a gente acaba tendo perda de estrutura óssea ao redor do dente. Aí os dentes, às vezes, se não for tratado, lógico, eles começam a ter mobilidade. Isso aqui é a famosa bolsa periodontal, né? Ó, fica esse espaço que dali por diante fica muito fácil. Uma vez descolado, é muito difícil colar de novo, né, cara? Depois que a gente tá nessa situação, aí o cuidado caseiro ele já não funciona mais, né? Antes até. Esse daí é só com um tratamento periodontal mesmo, para que o ligamento volte a se aderir ali e volte a ter uma situação saudável. É bem importante até dizer que, assim, depois do tratamento, a gente consegue voltar a ter uma situação de saúde, mas não como era antes. A periodontite ela é uma doença irreversível, ou seja, aquela perda óssea que teve ao redor do dente, a gente não consegue recuperar. E aí não fica mais tão aderidinho, porque assim, ó, o osso, ele é que nem o piso, né? Só Sim. tem osso, só tem gengiva onde tem osso. Então, só tem carpete onde tem piso, né? Então, assim, como vai perder o osso aqui, ó, vai perder essa aderência aqui, né? Daí começa aqueles casos de retrações gengivais. E o comprometimento estético aí também fica bem... Sim, até porque aqui a gente está mostrando um molar, mas isso pode acontecer nos dentes anteriores e tal, daí fica... E é importante dizer, né, que as pessoas às vezes perdem os dentes
inteiro, sem cárie nenhuma. Daí como é que eu perdi aquele dente, né? Isso aqui na história que o dente vai ficando mole, é isso? Exatamente. E o dente cai inteirinho, sem ter nunca tido cárie. Mas eu nunca tive cárie nesse dente. Como é que eu perdi esse dente, doutora? Por quê? Porque nunca passou fio dental, nunca teve uma escovação adequada. Isso pode acontecer em quem tem boa higiene, não? Não. Não, né? Depende, assim, porque muitas vezes as pessoas escovam bem os dentes, mas não usam fio dental. Daí o que acontece? Eles acham que tem uma boa higiene, mas não tem. Porque a escova, ela escova algumas faces dos dentes. Mas as laterais dos dentes, onde os dentes estão encostados um no outro, só o fio dental limpo. Existe um tipo de periodontia, só porque tu comentaste isso, Miguel, que é a de periodontite, que é a periodontite agressiva generalizada, que é até uma das coisas que a gente vai falar aqui, que acontece em indivíduos mais jovens, normalmente, que às vezes ela não condiz tanto assim, tanto acúmulo de placa e de tártaro para a perda severa que se tem. Porque a periodonte ela não está só relacionada a... O fator essencial e principal é a placa bacteriana, como a Larissa estava falando. Então, se não tiver placa, não tem doença. Mas existe um componente genético, um fator hereditário muito forte. As pessoas têm tendência a desenvolver esse problema exatamente por causa da reação do organismo. A resposta inflamatória à placa bacteriana acaba sendo muito forte. E daí é a própria reação inflamatória que destrói os tecidos dos dentes. Pessoas com imunidade mais baixa. Com certeza. Pessoas com imunidade mais baixa. E tem pessoas também que ela tem uma velocidade de formação do cálculo maior, né? Sim. Então ela calcifica mais rápido a placa. Mas quanto tempo leva para começar a formar esse cálculo? Demora um pouco, né? Sim, demora. A placa ela é rápida para se instalar. Então, todos os dias, assim como a gente transpira, ó, ali tem uma gengivite começando. Todos os dias quando a gente acorda de manhã, a gente passa o dedo assim no dente, né? Tem uma massinha. Que essa gengiva bonita, vermelha, não tem nada de bonita, né? Não. Tem nada de saudável. Não, gengiva vermelha não é bonita. Não é bonita. Para dentista é muito feio. Na verdade, todo dia quando a gente acorda, a gente passa o dedo, tem placa bacteriana. Então a placa bacteriana vai se formando todos os dias, o dia todo. Exatamente. Agora, para formar o cálculo dental, o tártaro, que foi o que tu perguntaste, aí ele leva mais tempo. Porque daí precisa ser uma placa que não foi removida com a escovação. Por isso que a gente insiste tanto em usar o fio dental, em escovar direitinho, porque se ela ficar ali... Aí isso varia muito de pessoa para pessoa, mas até as pessoas podem cuidar mesmo na própria boca, começa a formar assim uma camadinha mais amarelada, e que tu vai notando principalmente nos incisivos anteriores. Quando passa a língua atrás, começa a ficar áspero, isso aí já é o início da formação do tártaro. Que maravilha, que né? pode começar até em 48 horas o tártaro. Sim, pode. Na verdade, é muito interessante que as pessoas vão cheias de tártaro. Eu não sou periodontista, cá, mas esses dias a gente até estava comentando. As pessoas vão cheias de tártaro e assim, mas eu escovo tanto. Para formar o tártaro, tem que ficar pelo menos umas 48 horas sem remover a placa. Então, escovando tanto, não dá para ficar com tártaro. Não tem acesso até aquela região. Né? Por mais que a pessoa eventualmente ache que está fazendo direitinho, às vezes eu acho que falta a orientação daí, né? Isso é a ideia nossa hoje, é também passar essa orientação. Exato. E principalmente a gente trouxe uma pediatra e uma periodontista, porque infelizmente, tu não imagina a quantidade de crianças e jovens com problema periodontal. Muita. Criança assim, ó, pequena, que está trocando assim, ó, mal nasceu os incisivos inferiores e já está com muito cálculo, muita placa. Até porque o pessoal come muita porcaria hoje, né? A tendência é o que é? A gente vê isso nessa área que a gente faz de suplementação e ensinar a comer adequadamente, né? Que é muito mais fácil tu dar porcaria. Com certeza. Tu abre um pacotinho de salgadinho, abre uma bolachinha, dá uma mamadeira cheia de suco, deixa ali. Já dormiu, cheio de agora não vou acordar. Né? Já dormiu, né? Isso exatamente, agora essa bolachinha, esse salgadinho, ele tem um poder de aderência que muitas vezes escovando... A escovação na criança já é mais difícil. Porque a criança se debate, tu tem que ter algumas posições. Eu geralmente ensino a mãe, quando a criança é pequena, põe um banquinho, senta, tenta botar a cabeça da criança no colo para ter uma posição que tu consiga enxergar o que tu está fazendo, porque geralmente as mães escovam com a cabeça da criança balançando. Então assim, ó, tenta olhar, porque senão tu não consegue tirar o que está ali. Tu tem que enxergar a boquinha, tenta abrir, tenta olhar. Até para a criança se acostumar até a escova na boca, porque senão ela nunca vai acostumar a ter uma escovação adequada desde pequeno. E às vezes as pessoas acham que, mas problema gengival grave, isso acontece. A gente trouxe uma boca bem jovem aqui, ó,
com um problema que não tem mais volta ali. Quer ver uma coisa? Vamos deixar essa nojeira para mostrar no próximo quadro? Pode ser. A gente Pode já ser. volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Torrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma amostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Laboratório Endocrimeta realiza exames de alta precisão em suas 15 unidades, contando com colaboradores que prestam um atendimento mais humanizado. A segurança e o diagnóstico são garantidos por sistemas informatizados e interfaceados desde o cadastro até a entrega dos resultados. Endocrimeta, sempre fazendo o melhor para você. 3224-1788. endocrimeta.com.br. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Olha, você que está nos acessando agora, nós estamos com a doutora Karine, a doutora Larissa, que são especialistas em periodontia, né, Ana? Entre outras coisas. Periodontia, né? Implantodontia cirurgia e a Larissa. De gengiva. E a Larissa é especialista em pediatria. Odontopediatria. E a gente está falando justamente sobre higiene bucal e eu interrompi a Ana quando a Ana ia mostrar um filme de horror aí. Então você que gosta de filme de terror... Olha, e o pior assim, ó, é que esses filmes de terror são muito comuns. A gente pensa assim, não, hoje em dia todo mundo ensina a escovar, todo mundo escova. Aparece muito seguido, né, Lari? Muito. Criança com... Olha, isso é uma criança, tá? Esta perda aqui que vocês estão vendo foi o que a gente falou no primeiro bloco. Se você não teve oportunidade de assistir, acesse depois no www.programavivamais.com.br e assista. Porque assim, ó, aonde se perde o tecido ósseo, a gengiva não volta mais. Não, e repara que aqui embaixo
Isso aqui tá coberto de placa. Não, tem coisas piores, ó. Essa, por exemplo, coberto de placa e tártaro. Cárie, início de cárie. E quanto tempo sem escovar o dente? Porque aí não escovou o dente, né? Não é possível ter escovado o dente. Olha, Mi, eu vou te dizer o seguinte. Esses dias a doutora Larissa estava fazendo limpeza numa menina e ela estava dizendo que fazia duas semanas que não escovava os dentes. De classe média alta, né? Alta. Classe média alta. Fazia 2 semanas que não escovava os dentes e a mãe estava achando muito engraçado. A gente chamou a mãe, porque a Lari me chamou. A mãe estava achando engraçado. A mãe estava achando divertidíssimo. A Lari me chamou, eu chamei a mãe, sentei com a mãe e falei, olha, deixa eu te contar o que está acontecendo. Faz 2 semanas que ela não escova os dentes, ela acabou de mostrar. E olha a quantidade de placa. Tava assim, né, Lari? Não, tava, acho que até assim pra pior. Aí a mãe começou a rir, disse, ai, não te aguento. Tu é danada, não sei o quê. Quer dizer, e começou a rir. E Eu disse, sua não, boca, deixa eu te explicar uma coisa, não é pra rir. Tu imagina o que está coberto, quanto tempo faz que não escova, né? Se a boca tá assim... De chorar. Não é que isso não tem volta. O que as mães precisam entender é que aqui vai começar uma lesão de cárie que não tem volta, né? Não é. E os adolescentes, elas acham engraçado fazer esse tipo de coisa. E não é engraçado, é muito triste. É muito triste. É o que eu digo assim, perde, que não é perder, né? Pô, pra escovar bem os dentes, demora 2 minutos. Aí, por favor, botem um cronômetro, vale muito a pena. Eu até vou dar uma dica boa. Desculpa, pode falar. Ali na Panvel, aqui perto do Iguatemi, tem aquela escova Oral-B Triumph, que tem um reloginho. Quem tem oportunidade de comprar, eu uso aquela escova há mais de 6 anos, eu sou viciada nela. Tu vai trocando a pontinha, né? Vocês vão achar que eu tô há 6 anos com a mesma escova, não. Tu vai trocando a pontinha, mas ela tem um reloginho que tu pluga no espelho. Então ela vai te dizendo qual quadrante e quanto tempo. É 2 minutos de escovação, não pode ser menos, né, Lara? Eu até às vezes brinco com eles quando eles não têm, eu digo assim, vamos contando até 30 em cada arcada. Então, 30 num lado, 30 no outro, 30 no outro, 30 no outro. É tranquilo, vai os 2 minutos. Põe o cronômetro rapidinho. Do celular. Tem, todo mundo tem celular, tem um iPod, tem um iPad, bota o cronômetro ali, vai cronometrando e vai contando. Mas isso é hábito, viu? Eu vou ter que confessar que eu dificilmente fico os 2 minutos. Mas é importantíssimo. Mas eu acho que, como eu nasci com os dentes muito separados, eu devo ser um felizardo, né, Ana? É uma facilidade. É mais fácil, mas assim, à medida que a Ana foi... A gente fez a faculdade, eu fiz a faculdade de medicina, a Ana fez de odonto, a gente fez mais ou menos junto. Eu me lembro que meus hábitos de higiene eram completamente errados, né? E a gente, não, eu ensinei a mãe e o pai a escovar e passar fio dental, porque na verdade a geração anterior à nossa não teve acesso a todo esse conhecimento. Mas é diferente desse caso aqui, né? Porque esse caso aqui atualmente não é mais para ter doença periodontal nem cárie. É o que eu digo, os meus pacientes não é para ter doença periodontal e cárie. É para ir a dentista, olhar, revisar e dizer que tá tudo bem, não é para ter nada. Hoje em dia não é mais para ter mesmo. Porque assim, ó, se sabe como é que se forma cárie, se sabe como é que se tem a doença periodontal, não é para ter nada. É para saber fazer tudo direitinho. Eu estava comentando no Eu tenho 41 anos, nunca tive uma cárie. Por quê? Por orientação. Sabe que tem um estudo, até de um colega gaúcho, que filhos de dentista não têm cárie. Agora, se filho de dentista não tem cárie, o filho dos outros também não precisava ter. Não ter cárie. A gente é um pouco mais neurótico. Não é genética, né? Não é por orientação. A gente consegue orientar agora as gestantes. A gente sabe quando é que desenvolve o paladar do bebê. Né? Então, assim, vamos trabalhar nisso. Tem até uma fotinho pior aqui, ó. Não escovando, ó. Aquele já era ruim porque estava cheio de placa. Não escovando, aqui já tá tudo cariado, ó, tá vendo? Ó? E aqui tem todo aquele quadro, né, que a Karine falou, ó, cá. Gengivite. Mas também é criança, cárie, né? É criança. Que gengivite não dói, mas cárie dói, né? Então, além de tudo, essa criança vai sofrer, porque daí às vezes até... A gengivite em mim dói. Se eu tiver uma gengiva inflamada, eu fico desesperada, me dá até enxaqueca. É que fica inchadinha ali na região, daí quando encosta, mexe, mas não é uma dor que eu quis dizer comparado com a de canal, por exemplo, de cárie, essas coisas, né? Eu estava comentando com elas no intervalo, eu cheguei na casa da minha filha mais nova, tem um netinho de 1 aninho e pouco, o Bernardo, e ele estava com a escovinha de dente. Né? Porque eu acho que assim, ela deve ter ensinado ele que além dela escovar, de repente uma das formas, que é o que vocês tinham falado, né? Deixar a criança ficar tentando, né? Ensinando como é que Mas faz. A gente sabe que até os 8 anos a criança não tem a destreza manual de fazer a sua higiene sozinha. Não tem.
Não, é mais então, uma brincadeira, os pais têm que ajudar. Larissa? Mas a criança, a gente tem que dar uma outra escova para a criança para ela aprender a mexer na escova, para ela ter o conhecimento da escova, para ela pegar a escova, para ela escovar os dentes, para ela escovar os dentes da boneca, para ela escovar o dente de um bichinho. Perder o medo, né? Perder o medo, para ela ter um contato. Outra coisa, visitar o dentista, conhecer aquele ambiente, ser uma coisa natural para ela. Ela não vai no pediatra desde que ela nasceu, porque ela não vai no odontopediatra também. Que é importantíssimo, né? Porque muitas coisas podem estar acontecendo na boquinha do bebê que o odontopediatra é importante que examine. De quanto em quanto tempo é o ideal que a criança, por exemplo, faça um acompanhamento no dentista? 6 em 6 meses. Isso se não tiver nenhuma outra propensão, nenhuma alteração, né? Exatamente. É importante esse acompanhamento a cada 6 meses. E ó... Essa foto é uma foto muito... que assusta bastante. Dá para aproximar um pouquinho. Essa criança tem no máximo 7 anos de idade. 6, 7 anos de idade. Esses dentes mais branquinhos lá de trás, ó, são dentes de leite, os dentes decíduos. E esses da frente são dentes que estão nascendo ainda, ó. Tem uns que nem nasceram. E esse aqui já tem perda óssea, ó. Exatamente. É muito triste, assim, essa foto. Mas como é que fica? Ela vai perder o dente definitivo ali ou não? Ela não vai perder, Miguel. Se tratar, ela não vai perder, mas ela vai ficar com uma sequela, que é a recessão gengival. Vai ter que fazer uma cirurgia corretiva. Se quiser, vai ter que fazer. Que nem sempre funciona. Nem sempre é indicada, porque para a gente conseguir recuperar toda essa perda óssea que mostra aí, conseguir cobrir com gengiva, a gente precisa que pelo menos as laterais do dente não tenham sido atingidas. Então, eu posso ter uma retração gengival. Ana, não sei se tu conseguir mostrar de novo ali a figurinha. Ou a foto. Quer dizer, dependendo do estágio, não tem volta. Dependendo do estágio, não tem mais volta. Porque ali, pelo que a gente vê pela foto, as laterais permanecem com osso, porque a gengiva tá cheia ali, as papilas. Ó, tem papilas. Agora, nos casos em que a gente perde papila, às vezes a gente não consegue nem mais com enxertos, ó. Aqui com enxertos até uma lesãozinha de cárie já. São dentes que não estão nem totalmente erupcionados. Mas olha a quantidade de gengivite, de inflamação. O que tem que entender também, que eu acho deve doer, né? Não é possível que não doa. Dói, com certeza dói. Não, o que a pessoa tem que entender, as mães têm que entender, é que essa inflamação, toda vez que o coração da criança bate, pulsa, passa o sangue por todo o corpo, passa por ali, leva aquela bactéria para o pulmão, para o cérebro, para o coração, para todas as partes do corpo. Sabe que é uma coisa que a gente aprendia durante a faculdade, que era muito frequente o paciente fazer pericardite, né? Sim. Justamente por contaminação, que é uma coisa que eu acho que quem está assistindo, para o leigo, não se dá conta disso. Mas não é só no coração, leva para o cérebro, pode dar lesão cerebral, leva para o rim, pode fazer lesão renal, leva para os pulmões, pode fazer pneumonia. Essa bactéria... Porque imagina essa criança dormindo, que dormindo a gente não tem o reflexo de deglutição tão adequado, né? Eventualmente com essa secreção toda indo para o pulmão. Com certeza. Vai fazer pneumonia. Mas quando o coração pulsa, tá levando já essa porcaria pro resto do corpo. Agora, outra coisa que é impressionante e importante, você que é mãe, tia, avó, ouvir a gente falar aqui, é que seguido aparece no consultório crianças cheias de cárie, com lesões de gengivas grandes, e a gente propõe o tratamento. E a mãe diz assim, mas esse dentinho de leite, né? A gente deixa bobagem gastar dinheiro nisso. Por favor, Larissa, dá uma alerta. Dente de leite dói, inflamação de dente de leite dá problema cardíaco, dá problema de pulmão. Ou quando aparecem só, quando está nascendo os dentes permanentes, que daí pode tratar, né? O dente de leite já não tem mais. Aí começa a nascer os permanentes que já não tem mais nada também. E aí aparece para um dentista, ele nunca tinha um dentista porque ele só tinha dente de leite. O que essa criança sofreu de dor? O que aconteceu de inflamação ali? Mas isso dá mau hálito também, não dá mau hálito? Dá! Aquelas crianças assim com a boca toda preta, mau hálito. E dorme. Dor. As crianças sentem dor. Não conseguem comer, daí a criança fica subnutrida e ninguém sabe por quê. Esses dias uma senhora, que é paciente da clínica, que tem os dentes maravilhosos, todos com lâmina, levou a netinha. Porque ela tá chorando tanto, tu vê. Eu fico botando uma aspirinazinha. Eu disse, não põe, tu tá queimando a gengiva. Na verdade, tem que tratar o canalzinho. Mas isso é dentinho de leite, eu não vou gastar nisso agora. Ou seja, é importante saber que criança sente dor e que dente assim dói, gente. O dente de leite tem exatamente a mesma estrutura que um dente permanente, igualzinho. Só que ele acaba reabsorvendo a raiz e caindo, mas ele é igualzinho.
Lari, e não pode afetar a estrutura do permanente? Pode, com certeza. Se o dente de leite tiver uma inflamação de canal, ou até mesmo uma inflamação periodontal, acaba que pode afetar a estrutura do permanente, com certeza. Aí depois vem um dente permanente deformado ou com uma mancha branca. Ah, mas por que meu dente permanente tem isso? Porque houve uma... não tem mais cabimento hoje em dia deixar isso acontecer, né? É como tu falou, já se sabe como é que se faz para tratar. Exatamente. Não, e por que não? Já, a criança não vai ao pediatra quando nasce todo mês. Consulta o pediatra de 6 em 6 meses para ver se está tudo bem. Não custa. Odonto-pediatra. O odonto-pediatra, desculpa. E na verdade aqui tem aí quantidade de pasta. Daí é assim aquela questão. Pode usar pasta na criança? Pode. Até os 4 anos sempre se preconiza o não uso do flúor, tá? Atualmente, até essa questão do uso do flúor está cada vez diminuindo mais para essa questão da água fluoretada e se puder usar pouquinho também, não dá para criança comer pasta, né? E a questão assim, quando se usa pasta, se usa muito pouca pasta. É uma lentilhazinha, assim, é bem pouquinho mesmo. Mas o pessoal está tão antenado hoje, Larissa, que assim, tem pasta sem flúor. Tem, mas exatamente. Então, bastante. Por quê? Bastante. Tá? Porque além do problema da fluorose, né, que vocês devem ver de monte, para quem trabalha com medicina, o flúor compete com o iodo. Exatamente. Ele está na mesma linha da tabela periódica, né? Então, cloro, flúor, bromo, iodo. E a tendência do organismo é dar preferência por absorver o cloro, o bromo, o flúor, ao invés do iodo. Então, pacientes que ficam, essa história de ficar dando pasta para a criança ficar chupando, né, a pasta, deixa ele brincar, tal, cheio de flúor, a tendência o que é? Fazer hipotireoidismo. Então, por isso que em alguns lugares a gente opera em Salt Lake, nos Estados Unidos, e eu me lembro que num primeiro momento o colega de lá disse assim, pô, tu vê, né, Miguel, sacanagem aqui, porque os dentistas não deixam botar flúor na água. Não tem nada de sacanagem, é porque eles se deram conta que o excesso acabava prejudicando. Deve ter até uma certa idade, que para vocês dentistas é recomendado usar o flúor, né? Sim. Mas mesmo assim, em pequenas doses. Até os 4 anos de idade, a criança não deve usar flúor de jeito nenhum. Porque é a idade da formação dentária, que é o risco da fluorose. Que é justamente ao contrário. Então, exatamente. E é onde todo mundo dá a pasta para a criança ficar chupando, né? E também se sabe que no momento que tu precisa o uso flúor, tu pode fazer um uso tópico de flúor. Se tu precisa alguma questão de, começou uma atividade cariosa, que tu precisa usar o flúor, tu pode fazer um uso tópico também. Então essa questão da pasta fluoretada está muito discutida, né? Agora, muito importante também, né, Lari, já que nós estamos falando da inflamação, a quantidade e ensinar o usar fio dental. São hábitos que tem que começar desde cedo. A criança com fio dental deve ser mais difícil, né? Mas aí a gente tem um artifício, se conseguir mostrar aqui, porque assim, a criança ela não tem a destreza de usar o fio dental no dedo. Então se desenvolveu, tipo uma forquilhinha que tem um fiozinho no meio, que daí só passa entre os dentes. E tem pra vender em tudo que é supermercado. Em tudo que é lugar. É muito fácil da criança usar quando ela não tem destreza ainda. E ela cria o hábito do fio dental. Agora, o fio dental também, gente... Filho faz aquilo que vê a gente fazendo. É verdade. A minha filha mandou uma filmagem da Bela, minha netinha lá nos Estados Unidos, e ela fica dançando e brincando com fio dental. Tudo bem, ela tem 1 ano e meio, ela ainda não sabe passar perfeitamente. Mas ela já vê a mãe passando, na mesma hora ela pega o fio e fica. O tempo que a mãe fica com o fio dental, ela fica passando nela também. Ela vai pegando o hábito, quando ela for maior, ela vai usar. Ela vai aprender. É importante a criança ver a mãe escovar os dentes, é importante a criança ver a mãe passar o fio dental. Nessa hora não vamos economizar, né? Tira um pedaço de fio, dá pro filho, nem que seja só para brincar. É verdade. Mas sabe que isso é uma questão de hábito mesmo, viu? Porque no momento em que a gente começa a usar o fio dental, e hoje em dia eu fico em desespero se eu vou num restaurante, depois de comer, eu tenho que levantar e ir no banheiro. Se no banheiro do restaurante não tem fio dental... Tu fica em crise, né? Porque tu sabe que tem alguma coisa ali e no momento em que tu acostuma a usar... Tu quer limpar, né? Tu quer limpar. Que bom, né? E fica muito desagradável. Então é só uma questão de hábito mesmo, né? Mas tudo é hábito, né? Banho é hábito. Todo mundo toma banho, mas se a gente passar um dia sem tomar banho, a gente não fica louco. Eu tenho uma experiência atual, assim, que nem todo mundo toma banho, mas tudo bem.
Mas às vezes as pessoas... Teve umas visitas que nem todo mundo toma banho. Mas às vezes as pessoas dizem que não passam um fio dental porque sangra ou porque dói. E é exatamente por causa disso que dói e que sangra, porque não passa. A partir do momento que começar a passar, que cuidar direitinho, vai parar de sangrar, vai parar de doer. Aí é que eu geralmente pego os adolescentes nessa hora, assim. Eu sempre digo assim pra eles, vocês sabem que quando sangra, fica com mau hálito, né? Aí, quando quem tem mau hálito não vai querer beijar vocês, né? Então tem que passar fio dental. Aí eu pego os adolescentes com a questão do sangramento. Olha, eu vou te dizer que a coisa tá tão pervertida e horrível que eu acho que eles nem olham mais que eles estão beijando, sabe? E isso é outra coisa que nós vamos falar. Também não vai querer, né? Nós vamos falar logo no próximo bloco. Não sai daí. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento, rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce? A gente tem que esperar o intervalo, filha. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Você que tem a mania de ficar todas as noites com um monte de gente, eu hoje em dia pediria um certificado dentista, tá? Porque depois das fotos que eles mostraram aqui, não, e tem um horrível essa gurizada aqui, tá tomando tanta coisa que eles não sabem, eu acho que não sabem nem quem é que tá beijando, né? Eu imagino depois, no dia seguinte, tu olhar a boca de uma criatura desse jeito que vocês mostraram. Não, e aqui, ó, por exemplo, aqui é muito comum ó, a quantidade de tártaro e placa, porque as pessoas esquecem de limpar atrás dos dentes. Peguei 3, peguei 4, peguei 5, já imaginou que maravilha, peguei 3, 4, assim, ó. Tem que lavar a boca com criolina no dia seguinte. Se troca em mais ou menos cerca de 250 tipos diferentes de bactérias durante o mês. Esses daí muito mais, né? Então, para ser isso é uma colônia. E, na verdade, as pessoas acham que doença periodontal não passa. E o que a pessoa precisava entender é que se ela não limpar, passa, né, Cá? Isso, porque, na verdade, tu não transmite a doença, mas se transmite as bactérias, que era isso que nós estávamos comentando. Então, se tu, por acaso, tiver uma higiene que não esteja mais adequada e a pessoa que tu estás beijando tem doença periodontal, então tem esses problemas que nós estamos mostrando, vai passar também as bactérias da doença. E aí, acaba que tu já tem a placa bacteriana, aí mais com as bactérias é uma tendência a começar a desenvolver periodontite. Então tem que cuidar até Eu tive uma paciente que contraiu a doença, ela era uma paciente regular nossa, sabia, ela não tinha nada. Aí de repente ela começou a desenvolver gengivite.
Aí, inflamações grandes, aí ela perguntou, posso estar pegando namorado? Eu digo, pode. Até às vezes no tratamento isso dificulta um pouco, porque, por exemplo, se é um casal e a gente está tratando a esposa e o marido, por acaso, tem a doença, mas não está tratando, tem uma recontaminação contínua, porque a cicatrização é uma coisa lenta, não é de uma hora para outra. Sim. Então, também tem que ter, o ideal seria assim, porque todo mundo tem que passar por uma revisão, então o ideal seria fazer a consulta da família toda para ver, para a gente conseguir ter uma efetividade maior até no tratamento. E para quem beija, aí tem que cuidar a boca que tá beijando, não é possível, gente. Mas olha, eu te diria que do jeito que tá, primeiro que é escuro, né? Você não enxerga quase nada. Acho que só sendo dentista mesmo. Mas não beija na primeira vez, conhece melhor a pessoa, vê ela de dia. Na minha época era assim, a gente dançava, depois no dia seguinte a gente ia no cinema, aí ia fazer o lanche, aí tu olhava, pô, mas beijar um monte numa noite, isso é muito nojento. Eu tô velha, vovozinha, não consigo, na minha cabeça isso é muito nojento. Vai pelo hálito, né? Eu já disse pra minha filha, leva na mamãe. leva, faz uma revisão. Eu dava oval antes pras gurias também, leva lá, a gente olha. E o que a gente conhece de gente, teoricamente, assim, de bom nível, como tu falou, né? Uma menina que estava de classe média alta, com várias viagens pro exterior, né? Com 2 semanas sem escovar os dentes, né? Imagina, então, o pessoal assim, e eu sem vou te muita dizer condição. Que eu acho que as meninas ainda são mais cuidadosas do que os meninos. Os meninos é capaz de passar mais tempo. Tem até questão, não sei, Ana, se tem alguma foto com os aparelhos ortodônticos pra gente mostrar. Tá no top aqui já. Com o aparelhinho piora a situação? O aparelho piora muito, porque o aparelho é um nicho de placa, ele retém a placa bacteriana. Então, essa imagem é muito frequente da gente ver, né, Lari? Muito. A gengiva, ela faz uma hiperplasia, fica toda demasiada, vermelha e sangrando muito. É que com o aparelho é mais difícil de passar o fio, então tudo complica um pouquinho. Nós mostramos há uns programas atrás um aparelhinho chamado Waterpik, que é um jatinho de água. Olha, eu aconselho, quem tem condições de adquirir, hoje em dia vende em tudo que é loja, tudo que parece que tem até no Magazine Luiza, no Ponto Frio, nas Americanas. Não ganho nada com isso. Eu só ganho em saber que você vai ter mais saúde. É um jatinho de água que a gente limpa e limpa muito bem. Eu tô rindo porque o pessoal tem... Eu não sei se continua a mania de todo mundo botar aparelhinho. Que estavam fazendo estavam colando com bonder, né? Eu só imagino esse pessoal, se já é difícil manter uma higiene sem o raio do aparelhinho, quer dizer, e esses aí não são nem colocados pelo dentista? Não, são colados com bonder. Aí eu acho que eles não escovam para não cair. Não, porque até tem que ter uma posição correta para colar, né? Porque senão não consegue higienizar mesmo. Se colar muito lá em cima, não tem como escovar. Não, e daí ainda escorre a bonder, deve ficar uma beleza. Que maravilha, na verdade. Mas tem alguns casos, Miguel, que se passa muito tempo e a pessoa não trata, a gente não consegue nem regredir só com escovação. Aí tem que fazer o que a gente chama de cirurgia plástica periodontal, que é recontornar a gengiva, tem que ser uma cirurgia para conseguir fazer voltar ao normal. Então não é... Como é que se faz isso? Na verdade é um procedimento bem simples, mas a gente faz a gente usa o bisturi ou o eletrobisturi e recorta a gengiva novamente na posição que é. Primeiro trata para ter certeza que ela não está mais inflamada, que ela não vai retrair. E daí depois faz o procedimento cirúrgico. Entende que muitas vezes precisa de plastia, tamanho dano que causa a placa se não for escovado, né? Porque a gengiva ela vai para cima dos brackets do aparelho, assim, ela abraça o aparelho. Dá para ver ali na foto que nem se enxerga direitinho o dente, ó. Se a gente comparar o dente... o dente com a inflamação e os outros, olha como o dente hiperplasia de mucosa, né? E esse caso, nós pegamos um caso bonitinho, porque tu precisa ver os casos em que a gengiva tapa completamente os dentes. Embaixo é bem frequente disso acontecer, no inferior ali. Porque a escovação é mais difícil, né? Tem menos espaço ali. E a pessoa, eu vejo muitas vezes as pessoas pegarem isso que eu fazia assim, assim, assim e deu, tá pronto. Na verdade, a escovação tem que ser uma coisa mais orientada, né? Começa de um lado, vai dente por dente, na frente, em cima, atrás, na frente, em cima, atrás. Vem vindo um por um. Quando chega aqui, passa para baixo. Faz um por um. Se a gente fizer na pressa,
Mas vai ficar um monte de dente sem escovar, né, Cá? É, tem que seguir, até para saber, assim, qual que já escovou, qual que tá escovado direitinho. Então, adquirir o hábito e depois não achar que tá escovado e tá pronto. Tem que passar o fio dental, falando de novo. E também não adianta só colocar o fio, a gente já mostrou, né, Ana? Não adianta só inserir o fio entre os dentes. Tem que posicionar ele para um ladinho fazendo fricção na superfície dentária, porque daí vai remover a placa. Porque ela a placa bacteriana é um biofilme, é como se fosse forma uma película que se adere mesmo no dente, então não é tão fácil assim de remover. Na verdade, a ideia é colocar o fio, tem que entrar no sulco, Isso. escova, solta e puxa. Exatamente. Né? Que normalmente as pessoas fazem tum-tum, E deu. tum-tum. Não, coloca, escova, aí que puxa. Na verdade, o que escova no meio dos dentes é o fio dental. É o fio dental, tem que ter fricção. E o fio, tem que ir trocando o fio ou é o mesmo fio? Pergunta imbecil, né? Mas o que eu vejo normalmente... de sujeira, né? O que eu vejo normalmente é a pessoa usar sempre o mesmo fio, muitas vezes... Pega um fio longo sempre o mesmo pedaço. Não, mas pega o fio longo e vai enrolando ele para não passar, digamos assim, a parte suja não passar de novo. Então não adianta pegar um pedacinho assim, né? Tem que pegar um pedaço considerável de fio para conseguir fazer a boca toda. Olha, se eu pudesse dar um conselho, use uma boa escova macia ou extra macia, passa o fio dental e acaba com o Waterpik, porque se fica alguma sujeirinha, ele ainda termina de tirar. Quer dizer, então, recomendação para você que vai à noite, só beije dentista, então, né? Não, porque deve ter dentista porco também. A gente não está dizendo que todo dentista é limpo. Não beija no primeiro dia. Mas por que tem que beijar no primeiro dia? Dança, conversa, se diverte, come um lanche. Por que tem que beijar? Qual é a faculdade que tu faz? Não é odontologia? Bom, e a gente tem mais um recadinho aqui depois do aparelho. Ah, também, o problema do aparelho também que pode dar muita cárie, né? É verdade. Eu não achei aquela foto, nós tínhamos uma foto. Nós tínhamos uma foto ótima, né? Que não escova, fica toda a volta do aparelho, assim. Com cárie. Então, assim, se não escovar enquanto usa aparelho, ainda tem o risco de perder todos os dentes. Não adianta nada os dentes ficarem aninhados e cariados e moles, né? Esse pessoal que tem o dente, o meu dente estava mais molinho, tal, não sei o que, acabou perdendo, justamente isso aí mesmo. Exatamente. Na verdade, se perde mais dente por doença periodontal do que por cárie. Então, as pessoas se preocupam tanto com cárie, tem cárie, não tem cárie. Pô, tem que ver se não está sangrando. E é muito comum a gente pegar pacientes que não usam. Hoje mesmo eu peguei uma paciente, não usa fio dental. Então, não escova os dentes. Eu tinha um professor na faculdade que dizia, quem não usa fio dental, não escovou os dentes. Porque escovar só metade, só na frente, em cima, atrás, não escovou entre os dentes, tem que usar o fio dental. Eu trouxe mais uma foto horrível aqui. Pelo menos isso para mim é horroroso. É o uso de piercing. Esse piercing, além de estar desgastando os dentes, né, gurias? A chance de uma lesão na língua ali... Sem contar a quantidade de gente que acaba rompendo isso aí, né? E acaba ficando com a língua bifurcada, né? Eu não consigo entender como é que eles conseguem ficar com isso dentro da boca. Olha, eu não consigo entender como uma pessoa... mutila o corpo desse jeito, que é uma mutilação, gasta dinheiro com isso, porque também custa, e tem a chance de... Ontem nós fomos no supermercado... A boca é extremamente contaminada, né? Uma das coisas mais contaminadas. A mordida humana é extremamente contaminada, né? Justamente porque a boca é extremamente suja. Normalmente, mesmo em quem tem boa qualidade de higiene, tanto é que a mordida humana contamina. Exatamente. Imagina em volta desses piercings aí. Ontem nós fomos no supermercado e a menina do caixa estava com um furo de piercing e todo inflamado em volta. Eu olhei e não falei nada, né? Mas meu marido, nossa, tu viu que tá tudo inflamado? E eu disse, Alexandre, não, mas tá tudo inflamado, ela vai perder a aba do nariz. Que na verdade perde, né? Sabe por quê, né? Eu mostrei alguns casos que eu tenho lá na clínica, daquela história de botar piercing atravessando cartilagem, principalmente. Porque uma coisa é quando tu bota na pele, o pessoal diz assim, mas como é que então não acontece no brinco? É que o brinco normalmente fica nessa partezinha macia da pele e que a vascularização é grande. Mas a cartilagem, ela se nutre, ela tem pouca vascularização. Então ela se nutre pelo sangue que chega das laterais. Cartilagem nasal, cartilagem do pavilhão auricular, quando tu transfixa com alguma coisa, tu deixa uma porta de entrada para germe. Na primeira chance na primeira contaminação que o organismo não teve
na condição de liquidar com aquilo, porque a circulação é deficiente, fica aquela hiperemia, fica vermelhinho. E num segundo momento, como a infecção ali, o que cura a infecção é quanto maior a quantidade de sangue chega na região, maior a chance que eu tenho de limpeza e de resolver qualquer tipo de problema, de envelhecimento, de câncer, de infecção. O que essas doenças são? Na verdade, pouca oxigenação, acidificação. Eu tenho pacientes ali com perda de pavilhão auricular e mulheres assim, de mais de 40 anos, que a filha botou, ela achou bonitinho e botou. Quer dizer, a orelha virou uma uva passa depois, porque acaba infectando, e a cartilagem, como tem pouca circulação, acaba destruindo a cartilagem. Não tem recuperação. Por isso que o Alexandre falou, olha, tu vai perder a asa do nariz. Né? Não, ele ficou desesperado. Ele disse, Alexandre, não se mete. Mas por que ela fez isso? Ele estava desesperado no supermercado. E, na verdade, a gente vê que é uma pessoa que não tinha tanto recurso, né? Porque ela trabalha como empacotadora. Foi gastar numa mutilação do corpo, né? A gente não consegue entender, né? Eu tenho um paciente... Eu realmente sou velha, não consigo entender. Eu tenho um paciente que ele deu uma boa definição para esse tipo de coisa, né? Definição não. Eu falei, pô, tu vê... Um cara que se cuida, vai para academia, porque é muito frequente a gurizada pegar e fazer tatuagem e botar piercing, né? Não a nossa geração, até porque os pais não deixavam fazer. Meus filhos não têm, porque eu disse, quando tu tiver mais de 18 anos, tu faz, velho. Por enquanto, quem paga sou eu, não vai fazer. Depois, já vai ter mais idade, se quiser fazer, por tua conta e risco, faz, né? Felizmente, os nossos nunca fizeram. Não fizeram porque a gente não deixou fazer, porque claro que teriam feito, né? Mas eu tenho um paciente que a gente faz suplementação, que tem um corpo muito bonito. Eu falei, pô, tu estava fotografando ele, falei, pô, tu é uma exceção, né? Não tem uma tatuagem. Ele olhou para mim e falou assim, para que eu vou botar adesivo na Ferrari? Entendeu? Quer dizer, o cara se gosta tanto, é bem isso aí, né? Para que eu vou encher de porcaria? Se meu corpo já está legal e eu me gosto assim, para que eu vou fazer um monte? Vou botar, exatamente isso, vou botar adesivo na Ferrari, né? Então, encher de piercing, encher de coisa. A gente pega, Ana, esses expansores de orelha, essa gurizada com expansor de orelha, que não tem volta. E eles vão aumentando, tem gente com os expansores desse tamanho, eles acham lindo. Eu não consigo não olhar, né? Às vezes eu estou olhando e tu fica parado olhando aquilo ali, de pena, porque eu digo assim, uma hora vai cair a ficha na criatura, ele vai crescer, vai amadurecer, e se for profissional liberal, a gente sabe que, infelizmente, a sociedade discrimina, e discrimina mesmo, e ele vai querer corrigir aquilo, não tem correção. O que tu vai fazer com um expansor de orelha desse tamanho aqui? Não tem como cortar e costurar? Não. Mas de que jeito tu vai? Ele perdeu todo o lobo de orelha dele virou expansor, né? Ainda a língua, claro, rompeu. Tu pode costurar de novo, pode suturar de novo. Pô, mas deve doer pra caramba. Além do uma infecção na língua. Olha, não façam isso. Imagina a alimentação. Os dentes também, né? A Ana estava falando, deve corroer dente, né? Imagina, o bruxismo já é um problema, que é um dente com dente. Imagina um metal balançando lá dentro, desgastando, quebrando os dentes da pessoa, né? Infelizmente, tem coisa que não tem volta, né? Então, a gente tem que pensar muito bem antes de fazer esse tipo de bobagem. O conselho que eu acho que fica novamente aí, e esse é o maior objetivo do programa, né? É o hábito regular de visitar o especialista. Levar seus filhos, na verdade... Levar os filhos, visitar o especialista. O recado hoje é leve seus filhos. Leve as crianças no odontopediatra e leve os adolescentes no periodontista. Periodontista não é para quem já tem problema periodontal, até porque a mudança hormonal na adolescência faz com que o adolescente tenha doença periodontal. E é normal da adolescência, isso por causa da mudança hormonal. Então, assim, leva, porque se aquilo progride, não tem mais volta, né? Exatamente. Se fala muito nas grávidas, a questão de o problema de dente ou de gengiva nas grávidas é pura alteração hormonal e funciona a mesma coisa para os adolescentes. Quer dizer, como está tendo uma mudança hormonal muito grande, a gengiva também responde a isso. Então, às vezes, o mesmo acúmulo de placa que ele tinha antes desse período e ele convivia bem, agora já não funciona mais, porque o organismo teve algum tipo de desequilíbrio. Então, tem que alterar os hábitos, tem que ir no dentista. E uma coisa importante que a gente até esqueceu de falar é que a doença periodontal, ela é hereditária.
Então, assim, ó, provavelmente se o pai ou a mãe ou algum tio tem que ver os filhos, tem que levar no periodontista, porque quanto antes se diagnosticar, mais fácil é o tratamento. A gente não chega naqueles casos que a gente mostrou. Porque, às vezes, a pessoa não percebe. Começa com sangramento, não vai no dentista e quando vê, chega naquele caso. Então, assim que não precisa nem ter o sinal de sangramento, né? Já sabe desse período de uma alteração hormonal ou de alguma tendência familiar a desenvolver o problema, tem que procurar. Então, nós queremos agradecer muito a presença da Larissa, da Karine. É sempre muito bom ter vocês aqui. Obrigada pela disponibilidade. A gente sabe que vocês têm filhos pequenos, vocês estarem aqui conosco hoje, batendo esse papo com a gente. Muito obrigada e a gente espera vocês semana que vem. Semana que vem a gente está aqui de novo. Até lá! Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590.